problemas na vida das pessoas começam a serem desfeitas. Todo o poder no céu e na terra tem sido investido nesse nome de Jesus Cristo. Com a menção do nome de Jesus Cristo, toda a força adversária tem de se curvar. Caminhando por um dos corredores, o sábio homem Christopher encontra esse homem e o espírito maligno é exposto e começa a verbalizar seus planos de destruição. Vamos assistir o que acontece em seguida. Saia! Em nome de Jesus Cristo! Fale quem é você! Por que você quer saber? Jesus quer. Fale. No nome de Jesus. Quem é você? Eu te disse que nós queremos destruir a vida dele. Quantos de você? Você disse nós? Quantos de vocês? Nós somos muitos. Me diga seus nomes. Eu sou a esposa. Ídolo de sua família, do lado de seu pai. 2. Quem é? Nós somos enviados para destruir a vida dele. Ele quer servir a Deus. Nós somos agentes de Lúcifer. Vocês são agentes de quem? De Lúcifer. Nós queremos matar ele. Porque ele quer servir a Deus. Ele é o único na família dele. Ele quer servir a Deus. Por quê? Por quê? Nós queremos destruir a vida dele. Como vocês querem fazer isso? Nós queremos matá-lo. Quais as maneiras que vocês escolheram para destruí-lo? Quais são seus métodos? Nós queremos matar ele em um acidente. Quando ele estava vindo para cá, ele se envolveu em 2 acidentes, mas ele não morreu. Ele ficou orando todo dia. Por quê? Por quê? O que impediu que vocês matassem ele num acidente? Ele tem orado. Ele sempre tem água ungida com ele. Por quê? Por quê? Ele sempre tem o quê? Aquela água. Como que a oração afeta vocês? Vocês disseram que ele tem orado com água ungida. Como afeta vocês? Você não sabe que isso é fogo? Isso distrai o nosso reino. Olhe para isso. Eu não quero olhar para isso. Por quê? Por que você quer que eu olhe para isso? O que tem aqui que é contra vocês? Nós não gostamos disso. É fogo! Isso aí é fogo! Foi essa água ungida que impediu vocês de matá-lo? Sim, sim, No sim. acidente? Sim, 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 a mesma coisa, a mesma. Vocês disseram que são agentes de Lúcifer? Sim, Como vocês operam? nós temos várias estratégias que usamos nele. Nós dormimos com ele em seus sonhos. Quando ele está dormindo, ele acorda e percebe que nós viemos. Ele sempre acorda durante a noite, esperando para que a gente venha, para que ele possa orar. Mas nós nunca aparecemos para ele. Ele pensa que é esperto. Mas nós somos mais espertos que ele. Às vezes ele não dorme. Ele fica acordado para ver se nós vamos vir. E se ele cair no sono por 5 minutos, a gente vem e dorme com ele. Nós não queremos que ele sirva a Deus. Para quê? Quando ele estava vindo para cá, nós fizemos tudo o que era possível para mandá-lo para a prisão. Ele ficou 2 semanas na prisão. Ele ficou detido na Quantas imigração. semanas? 2 semanas. Ele ficou na prisão na África do Sul. Ele estava detido. Nós fizemos isso. Nós não queremos que ele seja liberto. Quando nós dormimos com ele, ele não pode fazer nada. Quando ele acorda, ele não consegue orar. Às vezes ele não consegue nem mesmo servir. Ele serve na igreja, ele é comprometido, mas ele não consegue nem servir. Nós colocamos doença nele, dores de cabeça muito fortes. Então ele tem muita dificuldade na sua carreira. Ele irá acordar fazendo de tudo. Ele não vai ter sucesso na vida. Ele tem um coração para alcançar pessoas. Nós queremos impedir que ele venha aqui. Primeiro, quando ele decidiu que vir aqui, ele não conseguiria encontrar seu Quem escondeu o passaporte. passaporte? Como? Nós escondemos. Nós podíamos ver o que ele estava planejando fazer. Então nós escondemos o passaporte. Então ele começou a orar e jejuar. E ele encontrou seu passaporte. Ele estava arranjando seus documentos. E nós fizemos com que os documentos ficassem parados na África do Sul. Ele queria vir aqui e ser liberto. Para quê? Então, ele conseguiu providenciar documentos emergenciais de viagem. Quando ele chegou no aeroporto, os homens falaram: "Você, pare mesmo." Então ele parou e eles o levaram para a prisão. Ele estava chorando. Nós queremos Sem nenhuma matá-lo. razão, ele ficou 2 semanas na prisão? Quem fez isso? Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Ok. O que existe na sinagoga Igreja de Todas as Nações que está atacando o seu mestre, Lúcifer, e também aos seus demônios?
Você me pergunta como se você não soubesse. Você não vê o fogo por todo lado aqui? Você não vê que eu estou me sentindo quente? Você não consegue ver isso? Vocês estão libertando pessoas de cima a baixo. Por quê? O que há de errado em libertar pessoas? Por que vocês os libertam? Eles pertencem a nós. Então vocês têm os enviado? Aqueles demônios? Essas pessoas pertencem a nós. Nós queremos que eles sirvam a nós. Eles devem trabalhar para nós. Qual é o trabalho de vocês? Nós queremos destruí-los, nós queremos matá-los. Essa é a nossa alegria. Nós enviamos para ele pedido do Facebook. Ele negou, imprimiu a foto. Ele imprimiu a foto. Ele queria mostrar ao profeta. Nós convidamos ele no Facebook com esse aqui. Esses são nossos agentes. Nós queremos que ele aceitasse o pedido. Então ele morreria. De que é isso? Esse é o nosso símbolo. Você consegue ver? Seu o quê? Aquilo é seu? Nosso símbolo. É um dos nossos símbolos. Do nosso reino. Que reino? Trevas. Lúcifer. Lúcifer. De que se trata esse? Esse é o 666. O que significa? E como vocês usam essa figura? Quando nós enviamos essas fotos e você as aceita, você se torna um membro do nosso reino. Então nós começamos a nos comunicar com você. Então nós nos apossamos de você. E quando fazemos isso, você também pode se tornar um membro. Você vai nos servir. Você também irá e trará pessoas para o nosso reino. Então, qualquer um que veja essas imagens, aquela pessoa está em apuros. Que tipo de problema? Se aquela pessoa não tomar cuidado, nós tomamos posse da sua alma. Esse daí já era para ele. Ele vai trabalhar para o nosso reino. Que tipo de pessoas vocês já iniciaram? Nós focamos especialmente nos jovens. Jovens? Sim, jovens, homens e mulheres. Por que escolheram os jovens? Eles gostam de Facebook. Eles gostam de quê? Facebook. Eles gostam do Facebook. Então nós convidamos eles a diferentes maneiras e nós nos apossamos dele através disso. Muitos deles se registram no Facebook. Eles têm suas fotos lá. Nós analisamos ele e aqueles que são os escolhidos nós atacamos. Como vocês atacam eles? Algumas vezes nós colocamos nossas garotas para convidá-los e eles se tornam amigos delas. Vocês usam suas garotas? Sim, Que tipo de garotas? Feias, como? elas são lindas. Garotas lindas? Nós temos lindas garotas e lindos homens. Nós enviamos para atacar pessoas. Sim. Se você se torna amigo deles no Facebook, você está com problemas. Eles se comunicam com você, até mesmo esse cara. Ele não sabe, ele está confuso. Nós conseguimos seu número e ele não sabe onde conseguimos. Nós ligamos para ele durante a noite e o ameaçamos. Dissemos que ele morreria e que ele não veria 2013, pois ele mudou sua mente e quer agora servir somente a Deus. Ele quer vir para Espuã. Nós ligamos para o número dele. Como vocês conseguiram o número dele? Através de uma de nossas garotas. Ok. Sim. Quando você captura esses jovens, que sempre têm suas fotos no Facebook, eles querem ir para a internet, o que vai acontecer com seus futuros, suas carreiras, seus destinos? Eles são destruídos. Nada vai funcionar para eles. Você não vê esse homem? Antes dele vir aqui, ele vendeu todas as suas coisas e não recebeu dinheiro. Muitas pessoas prometem dar assistência a eles antes de vir aqui. Ele teve que vender todas as suas coisas, seu laptop, seu iPad, tudo. Ele vendeu o carro e não recebeu dinheiro. Ele teve problemas quando foi ao aeroporto. Ele foi preso. Ele foi levado ao tribunal. Ele pagou muito dinheiro. Quando ele reservou as passagens para sábado, ele chegou lá e eles disseram que aquelas passagens haviam sido revendidas. É isso que nós fazemos. Olhe para essas imagens. É tudo a mesma coisa, apenas é mostrado de diferentes formas. Mas nós queremos possuir esse homem, é por isso que viemos Olhem isso para para essas ele. imagens. De quem são essas fotos? Da onde? São sinais. Sinais de quê? É Lúcifer, aquele que me permite ir. Você explicou o que fez a esse homem, mas eu estou falando dos jovens que você teve sucesso em conquistá-los no Facebook, através dessas formas. Sim, O que está acontecendo com a carreira deles? a carreira deles está arruinada.
Eles vão ter dificuldades para trabalhar. Até mesmo na escola, eles não vão se dar bem. Quando eles terminarem, não vai haver trabalho para eles. Eles vão ter dificuldades. E quando eles têm dificuldades, nós ficamos muito felizes. É assim que eles se divertem, sim. E o que vai acontecer com o casamento deles? Se eles disserem que querem casar, o que vai acontecer? Eles não vão se casar. Através dessas coisas, como eu disse, para alguns deles, nós viemos garotas. Quando eles dormirem, eles já eram. Essa pessoa não irá se casar. Quando elas fazem isso? Quando elas dormem com eles. O que acontece com eles? Daí esse é o fim. Eles não vão se casar. A menos que eles sejam libertos. É por isso que nós não queremos que vocês É por isso que vocês não querem? Sim, é por isso que nós não queremos que vocês Por quê? libertem eles. Quando vocês os libertam, suas vidas irão mudar. Eles vão começar a se dar bem. Era para esse cara ser um milionário. Era para ele ter uma congregação e servir a Deus. Nós paramos tudo. Às vezes nós aparecemos para ele de forma sutil. Há várias maneiras no qual nós operamos. Ok. O que vai acontecer com a vida espiritual daqueles jovens que possuem essas coisas? Aqueles são os que são chamados, os nossos alvos. Eles não vão mais servir a Deus. Eles vão apenas dormir por aí, cometer fornicação e adultério, vão beber e fumar. Essa vai ser a vida deles. E é a nossa alegria. Isso é o quê? Nossa alegria. Sua alegria? Sim. Por quê? Porque é disso que a gente gosta. Sim. Quantas pessoas ao redor do mundo vocês tiveram sucesso colocando eles em seu reino através desse método? Milhões. Você nunca pode imaginar. Muitos. Muitos, muitos, muitos. Quantos poderes demoníacos vocês possuem nesse corpo? Muitos poderes. Seu fim chegou. Não. Seu fim chegou. Eu não quero ir! Esse cara pertence a mim. Eu não te disse que ele pertence a mim? Ele não pode servir a Deus. Desde que ele nasceu, a gente vem monitorando a vida dele. Você consegue ver esse corte? Ele estava doente e foi levado para um bruxo. Quando eles fizeram esse corte, nós colocamos um espírito dentro dele. E você que agora quer libertar ele Quando pra Jesus quê? diz sim, ninguém pode dizer não. Saia! Saia! Vem aqui, vem aqui. Fora! Fora! Saia desse corpo, todos os principados. Fora! Em nome de Jesus Cristo. Saiam todos do corpo dele. No nome poderoso de Jesus Cristo. Fora, demônio! Fora! Em nome de Jesus. Amém. Déclaré libre, utilisateur par la puissance du Saint-Esprit. Gloria a Dios. Está libre en nombre de Jesús ese demonio que había destruido tantas vidas. Vemos su reacción. Después de recibir esta liberación en el nombre de Jesús, el demonio usaba fotografías de Satanás a través de Facebook para iniciar a las jóvenes en todo el mundo. Como você está agora? Estou bem, obrigado. Você acabou de se levantar do chão. Sim, eu não sei o que aconteceu. Você disse que era agente de Lúcifer. Não, eu não posso ser um agente. Eu sou um servo de Deus. O que você é? Eu sou um servo de Deus. Eu não posso ser o agente de Lúcifer. Não, não, eu não posso fazer isso. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus. E você disse que destruiu a si mesmo. Disse que fez com que você vendesse suas propriedades. Eu me amo. O que aconteceu com suas propriedades? Eu vendi minha propriedade para conseguir dinheiro para vir para cá. Eu queria vir para ser liberto, mas eu nunca tive dinheiro. Eu estive trabalhando, mas nada dava certo para mim. Então eu tive que vender minhas coisas e algumas coisas que eu vendi nunca me foi pago. Nós vimos que você trouxe algo no bolso. Você tinha algo no seu bolso antes e trouxe para cá? Veja, o que você pode ver? O que é isso? Isso daí é de alguém que me enviou uma solicitação no Facebook. E aí são as fotos, mas eu nunca nem aceitei a solicitação. Traga aqui, senhor. Pegue as fotos. Alguém fez o quê? Alguém me enviou essas fotos no Facebook. E essa pessoa me enviou uma solicitação no Facebook para ser meu amigo. Mas eu não conheço essa pessoa. A pessoa mora perto da minha casa. Então eu pensei que a pessoa me conhecia.
Então, eu cliquei na foto para ver quem era essa pessoa antes de aceitar esse pedido de amizade. Quando eu cliquei, essas eram as fotos. Quando eu vi as fotos, naquele dia, quando eu estava na cama, eu não conseguia acordar. Geralmente, eu tinha pesadelos. Eu via cobras e vozes me falavam que eu ia morrer. Mas depois que eu vi as fotos, isso piorou. Então, por muitas vezes eu não conseguia dormir à noite. Eu vi alguns membros da minha família que morreram alguns anos atrás. Então, eu imprimi as fotos para que quando eu viesse, eu pudesse mostrar ao profeta. Essas são as fotos. Aquele demônio que destruiu sua vida, a sua carreira, Obrigado, Jesus. e tudo que era seu está fora do seu corpo. Obrigado, Jesus. Você está liberto. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou te servir para sempre. Obrigado, Jesus. On ce jeune homme se réjouir, sa délivrance. Obrigado, Jesus. Gloria a Dios. Hemos visto una liberación poderosa en el nombre de Jesús. Este hombre, el demonio dentro de él usaba esas fotografías de Satanás para iniciar a los jóvenes en todo el mundo a través de Facebook. Emmanuel. Emmanuel. Meu nome é Fábio Adjavon, eu sou cidadão de Gana, mas eu moro na África do Sul. Nos diga brevemente sobre a sua experiência, como que a família de qual você vem permitiu que esse espírito maligno realmente entrasse em você desde o começo. Eu venho de uma família de idólatras e eu cresci sofrendo ataques espirituais. A todo momento e qualquer coisa que eu faço não dá certo. Nos conte um pouco mais sobre os sonhos do qual você tinha quando estava crescendo. Nos meus sonhos, eu vi uma cobra me atacando. Até mesmo fisicamente eu estaria caminhando e vi uma cobra bem na minha frente se preparando para me atacar. Eu sonhava com pessoas mortas, até mesmo algumas vezes no meu quarto, e nem era um sonho. Eu vi aranhas muito grandes andando na minha parede e de repente elas desapareceriam. Esses foram alguns dos ataques que eu recebi. Quando eu estava crescendo, eu percebi que eu vi uma mulher fazendo sexo comigo e isso atrapalhava a minha vida. Quando eu acordava, eu ficava muito fraco e eu não conseguia mais orar ou fazer qualquer outra coisa. E nos conte um pouco mais como isso afetou sua carreira e o seu zelo em ser um cristão e servir a Deus. Bom, eu não vejo nada do que eu faço. Espiritualmente eu me tornei muito fraco. Eu não conseguia cumprir meus compromissos e isso me atrapalhava demais. Certo, bom, agora queremos aprender um pouco sobre a área do Facebook. Como é que esse demônio entrou na sua vida através do Facebook? Apenas nos conte mais sobre como isso aconteceu. Você usava o Facebook antes ou o que você usava? Como esse incidente ocorreu? Sim, eu tenho uma conta no Facebook. Eu geralmente acesso para postar algumas fotos, para deixar algumas mensagens da palavra de Deus. Mas durante o processo de conseguir meus documentos para vir aqui, foi quando eu recebi essa solicitação de amizade do Facebook de alguém que eu não conheço. Nos conte mais sobre como essa solicitação veio e o que aconteceu. Assim como qualquer outro dia, eu acessei o Facebook para ver as minhas mensagens e outras coisas. Então, eu percebi que alguém havia me enviado uma solicitação no Facebook, na qual eu não sabia de que se tratava e nem conhecia a pessoa. Mas essa solicitação veio e dizia que a pessoa morava em Brook Street. Brook Street é uma área onde vivem muitas pessoas de nossa igreja. Então, inicialmente, eu pensei que aquela pessoa me conhecia por ser um dos membros da igreja. Então você não conhecia a pessoa, mas suspeitou que era alguém que você conhecia muito bem. O que você fez então? Exatamente. A foto do perfil era de 4 pessoas sentadas bebendo. Então, eu cliquei naquela foto, pois aquela foto na verdade era um desenho, não era uma pessoa de verdade. E por esse motivo eu não podia ver seus rostos naquela foto. Então, eu cliquei no álbum de fotografia e comecei a passar para ver quem era aquela pessoa. Foi aí que eu me deparei com essas fotos. Então nos diga, o que aconteceu com você no momento que você viu aquelas fotos? Foi como se algo tivesse entrado em mim quando eu cliquei naquelas fotos. E eu comecei a passar pelas fotos. E foi como se eu tivesse recebido algo que entrou em mim. E eu comecei a me sentir muito para baixo e muito doente.
Então você quer dizer que no momento que viu aquelas fotos no seu computador, você sentiu algo físico entrando dentro de você? Exatamente. E eu fiquei muito chocado. Eu jamais esperava algo do tipo. Eu senti como se algo tivesse entrado dentro de mim. Então, você está dizendo que nunca nem chegou a aceitar a solicitação? Você literalmente só clicou na foto para ver mais e foi dessa maneira que algo entrou dentro de você? Exatamente, eu nunca aceitei. Eu recebo muitos pedidos de amizade no Facebook que eu não aceito. Se eu não conheço a pessoa, eu não aceito. E mesmo quando eu conheço a pessoa, ainda assim eu preciso tomar cuidado antes de aceitar. Então, eu nunca aceitei aquele pedido. Eu somente cliquei na foto para ter certeza que eu conhecia aquela pessoa antes de aceitar. No momento que você sentiu algo entrando em você, nos diga o que aconteceu após isso. Eu comecei a me sentir muito para baixo e muito doente. Eu lembro que eu não podia fazer mais nada naquele momento do dia. Eu fiquei muito doente e fiquei na cama por 2 dias. E o que você começou a ver nos sonhos depois que você testemunhou essas fotos no Facebook? Normalmente, como eu já disse, eu tinha pesadelos desde sempre. Mas depois de ver essas fotos, isso se tornou muito mais comum. Diariamente, até mesmo à tarde, se eu quisesse descansar um pouco, eu via familiares meus que já morreram muitos anos atrás. Eles vinham até mim e nos faziam coisas normais, como cozinhar, comer. E eu via a minha avó dizendo que ela veio para me levar para longe. E também depois disso, na próxima noite, até mesmo durante a doença, eu tive que usar água ungida e pedir para alguns amigos meus virem orar por mim. E foi isso que me permitiu me levantar no dia seguinte. E no dia seguinte à noite, eu recebi uma ligação por volta da 1h40, no momento que eu estava dormindo. Quando eu atendi a ligação, era como se a pessoa que falava estivesse numa espécie de conferência e eu podia ouvir outras vozes no fundo. Aquela pessoa estava falando no microfone, dizendo que eles foram designados a destruir a minha vida e que eu não veria o ano de 2013. Foi então que eu tomei a decisão de servir a Deus. Então você está dizendo que fisicamente, depois de você ver essas fotos, você recebeu uma ligação. O número do telefone era restrito ou você viu o número? Era um número desconhecido. Eu não pude ligar para aquele número. Estava sem identificação. E você disse que a primeira coisa que ouviu foi alguém falando em um microfone e que havia muitas pessoas lá. Pessoas atrás, como se fosse uma conferência. O que eles realmente te disseram no telefone? A pessoa disse que eles haviam sido designadas a destruir a minha vida e que eles eram agentes de Lúcifer. Então eles queriam me matar pois eu tinha um chamado para servir a Deus e eles não queriam aquilo. Bom, pessoas de Deus, nós realmente podemos aprender muito com a experiência do nosso irmão. Isso foi algo físico. O que aconteceu com ele? Ele recebeu uma ligação de um número desconhecido depois de ter visto essas fotos após clicar em um pedido de amizade no Facebook. E fisicamente, agentes de Lúcifer ligaram para ele e disseram que eles haviam sido designados a destruí-lo e que ele não veria 2013. Então, irmão, nos diga o que aconteceu desde aquele momento. Se tornou muito desafiador, e naquele momento eu estava, na verdade, planejando vir para Esquan, e as coisas se tornaram muito difíceis para mim. E eu estava planejando conseguir meus documentos, e eu tive que vender todas as minhas coisas para conseguir aquele dinheiro para poder vir. Porque durante a minha dificuldade, eu tive um sonho, onde um profeta me chamava para vir até a sinagoga, pois era aqui que eu ia conseguir a minha libertação. Então, no processo, depois de ver as fotos, pessoas prometeram que iriam me ajudar financeiramente, mas quando chegou na hora, nenhum deles atendia o telefone. Aqueles que atendiam diziam que não tinham dinheiro para me ajudar. Então, eu tive que vender tudo. No meu caminho, quando eu cheguei no aeroporto, antes mesmo de eu sair, eu me envolvi em 2 acidentes sérios. Pela graça de Deus, eu sempre carrego comigo água ungida e deixo do meu lado quando eu estou dirigindo. Foi somente pela graça de Deus que nada aconteceu comigo. Quando eu cheguei no aeroporto, o oficial de imigração me disse que eu deveria esperar ao lado. Então eu perguntei o que eu havia feito. Então ele abriu a sua boca para dizer que eu deveria passar 4 anos na cadeia. Daí eu disse: o que eu fiz? Você nem viu meus documentos e disse que eu devo passar 4 anos na prisão? Então eles olharam os meus documentos e disseram que meus documentos eram falsos, que não eram originais. Então eles me levaram e me deteram, e mais tarde me levaram para a prisão. Então a primeira coisa que aconteceu quando eu estava na prisão, a primeira voz que eu ouvi dizia: cometa suicídio. E eu comecei a pensar naquilo e procurei em volta, mas não havia nada que eu pudesse usar para cometer suicídio. O pensamento que veio na minha cabeça foi pedir para um amigo comprar ácido, colocar dentro do refrigerante e trazer para mim, para que quando eu bebesse, eu morresse. A segunda voz que eu ouvi foi para fugir da prisão.
o que eu sabia que não seria possível. A terceira voz que eu ouvi me dizia para não fazer nenhuma daquelas coisas. Então, tudo aquilo se tornou um desafio. Eu pensei em cometer suicídio, na verdade, mas os recursos eram um pouco difíceis para mim. E nesse processo, eu vi aquela imagem do profeta, quando ele foi acusado e preso. E quando eu vi aquilo me encorajou e eu falei para mim mesmo, o profeta foi acusado e preso. E depois daquilo, ele se tornou um grande homem. Não vai ter necessidade de eu cometer suicídio. Foi assim que aquela imagem saiu da minha mente. Então você viu a imagem do profeta TB Joshua na sua mente e lembrou como ele também foi erroneamente preso e aquilo que te deu forças para não cometer suicídio quando você estava na prisão. Exatamente. Então como você finalmente saiu da prisão e conseguiu chegar até Escoa? Eu tive que ligar para os meus amigos e eles tiveram que vir e falar com um advogado. Eu fui levado ao tribunal e eles organizaram tudo aquilo, mas eu tive que conseguir muito dinheiro e então eu consegui sair. Então, eles me disseram que eu não podia viajar direto para a Nigéria. Então eu tive que vir primeiro para o meu país e quando eu viajei para Gana, eu reservei minhas passagens para vir aqui no sábado e minha bagagem foi perdida no aeroporto. Eu procurei pela minha bagagem, mas não consegui encontrar. Eles disseram que não sabiam onde estava a minha bagagem. Então, eu tive que esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, eu voltei para o aeroporto e eles disseram que minha bagagem ainda não estava lá. Eu comecei a procurar pelo aeroporto e aconteceu que eu encontrei minha bagagem. Quando eu cheguei no local que eu pegaria o ônibus para vir, eles disseram que minha bagagem havia sido vendida para outro passageiro, sem nenhuma razão. E também tive dificuldades no caminho de Gana até aqui. Nós podemos realmente entender como Satanás estava tentando de todas as maneiras evitar que o nosso irmão viesse aqui. E é por isso que o profeta TB Joshua sempre disse que o maior erro que Satanás cometeu foi permitir que você viesse até aqui, na sinagoga, a igreja de todas as nações. E nós agradecemos ao Deus poderoso que, apesar de todas as coisas que vieram contra ele, hoje nossos irmãos que estão aqui são testemunhas vivas de que ele conseguiu e pode compartilhar seu testemunho. Quando você finalmente chegou aqui, o que aconteceu quando o homem sábio Christopher orou por você? Eu agradeço a Deus, pois eu estou muito, muito animado. Eu fui tocado pelo homem sábio Christopher, a quem eu vi alguns meses atrás, me libertando quando eu vim aqui para a sinagoga. Então eu falei para meu amigo que quando eu viesse para a sinagoga, seria o homem sábio Christopher que me libertaria. Quer dizer que você viu isso no seu sonho? Eu vi ali meu sonho alguns meses atrás, quando eu estava preparando para vir para cá. E eu contei para todos meus amigos que eu sonhei que eu estava na sinagoga e que o homem sábio Christopher havia me libertado. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu vim para cá. Quando ele me tocou, eu senti fogo. Mesmo antes do homem sábio vir para fora e começar a orar por pessoas, quando o profeta veio e começou a pregar, havia fogo por todo o meu corpo. O fogo vinha no chão e entrou pela minha perna e subiu pelo meu corpo. E eu não pude me sentir muito confortável. Foi uma surpresa para mim. Eu não pude acreditar que enquanto o homem de Deus estava orando, eu sentia um fogo. Quando o homem sábio Christopher me tocou, eu comecei a sentir um calor e foi então que o Espírito começou a se manifestar. Essa é a única coisa que eu consigo lembrar, mas eu agradeço a Deus pela minha libertação. Bom, vamos aplaudir nosso Senhor Jesus Cristo. E nos diga, depois da sua libertação, o que aconteceu? Depois da minha libertação, eu dormi muito em paz, eu me senti muito leve. E eu estou muito feliz agora. E eu sei que aquilo que estava me impedindo de cumprir o meu propósito aqui na Terra foi removido do meu caminho. Mas teve algo que me surpreendeu mais. Na segunda-feira, eu ia voltar para cá como referência, para contar o meu testemunho. E eu tive que ir de volta para o Facebook. E eu queria escrever o nome da pessoa que me enviou o convite, o exato dia e a hora que eu recebi aquele pedido de amizade. Para minha surpresa, aquele convite sumiu da minha conta do Facebook. Foi inacreditável. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Bom, eu acho que agora você precisa explicar isso para que as pessoas possam entender o que você está dizendo. Você quer dizer que as fotos de convite que foram enviados para você desapareceram após a libertação? Sim. Tecnicamente, isso não é possível. Então, nem sei como aconteceu. Quando eu acesso meu Facebook, eu tenho vários convites que eu nunca aceitei. A lista ainda está lá, com várias datas e fotos diferentes. Mas quando eu verifiquei essa lista, eu não consegui encontrar essa pessoa que me enviou o convite e nem a sua foto.
Eu fiquei tão surpreso que eu tive que chamar meus amigos para virem testemunhar aquilo comigo. Até hoje existem coisas acontecendo no espiritual. Isso sim é espiritual. E eu agradeço a Deus por esse milagre. Eu nunca voltarei para aquela vida de novo. Glórias sejam dadas a Deus. Como você tem dormido desde que foi liberto? Você disse que antes era atormentado nos seus sonhos, mas como você está dormindo agora? Eu não recebi mais nenhuma ligação até agora. Eu não tive mais nenhum pesadelo. Agora eu durmo muito bem. Os sonhos que eu tenho agora são apenas sobre as grandes coisas que Deus está me preparando para fazer. Eu comecei um negócio e já na primeira semana esse negócio estava indo muito bem. Depois de algumas semanas, pessoas começaram a me ligar, dizendo que eles não queriam mais ser meus parceiros. Mas essas pessoas estão me ligando agora, querendo ser meus parceiros de novo. E eu agradeço a Deus por isso. Depois da libertação, pessoas têm te ligado querendo fazer parcerias com você? Eu fui liberto no domingo. Na segunda-feira, a primeira coisa que aconteceu pela manhã foi que eu comecei a receber ligações. Mesmo não estando na África do Sul, pessoas estão me procurando através dos meus parceiros para fazer parte dos meus negócios. E eu agradeço a Deus por isso. Bem, o que podemos dizer além de obrigado, Jesus Cristo? Bem, eu acho que agora você está numa posição de aconselhar o mundo, especialmente os jovens que estão assistindo a Emmanuel TV agora e que vão ouvir esse testemunho e essa experiência. O que você gostaria de falar para eles que estão sobre perigos na internet, em especial no Facebook? Meu conselho para as pessoas, especialmente para os jovens, eu sei muito bem que eles passam a maior parte do tempo no Facebook. Eles acordam conectados com o Facebook e voltam para a cama conectados ao Facebook, ao invés de acordarem com orações e voltarem para a cama em oração. Ao invés disso, eles acordam no Facebook e vão para a cama no Facebook. Eu quero te dizer que Facebook não é importante para a sua vida. O Facebook não vai organizar os seus papéis. Facebook não vai te ajudar a ter sucesso na vida. Facebook não vai te ajudar a ir bem na escola. Vai, na verdade, te fazer ir muito mal. Então, o meu conselho pessoal é dizer para todos que o Facebook não é importante. Não entre no Facebook. Se você não entrar no Facebook para seguir o profeta e para acompanhar a Emmanuel TV, não existe motivo para você estar no Facebook. Vamos aplaudir Jesus Cristo mais uma vez. Nós nos alegramos com nosso irmão e nós agradecemos a Deus poderoso por aquilo que Ele tem feito em sua vida, livrando-os de espíritos malignos. E nós acreditamos que os jovens ao redor do mundo, as pessoas aqui presentes, aprenderam uma lição através da experiência de vida. Então nós queremos te encorajar, irmão, pois o melhor ainda está por vir. Continue fazendo a palavra de Deus o padrão da sua vida e cremos que você voltará aqui com mais testemunhos maravilhosos em nome de Jesus. Muito obrigado. O profeta disse e aconselhou algum tempo atrás, se alguém gostaria de começar uma conta no Facebook, a pessoa deve primeiramente ir na página dele e orar junto com ele, antes que possa começar sua conta no Facebook. E as pessoas que já possuem, se vocês querem manter a sua conta no Facebook, você deve, como eu disse, primeiramente ir na página dele e orar com ele antes de você checar o seu Facebook. A internet está afetando muitas pessoas. Eu conheço pessoas que foram destruídas por causa do Facebook. Tudo começa em um pedido de amizade no Facebook, e quando você menos percebe, você começa a namorar aquela pessoa, e quando você menos espera, você está envolvido sexualmente e tudo mais, e o diabo está destruindo a vida de muitas pessoas através disso. Então, eu gostaria de aconselhar, até mesmo aqueles que usam a internet para as coisas gerais. Às vezes, você clica num link, talvez você estava apenas fazendo uma pesquisa, mas quando você clica naquele link, você vai ficar surpreso, pois verá outras coisas como pornografia e por aí vai. E realmente peço e suplico pelo mundo todo, vocês precisam ser muito, mas muito cuidadosos. Estejam em oração quando vocês acessarem a internet, antes de acessarem e depois de acessarem o Facebook. E também tem algo que as pessoas estão fazendo. É como se fosse uma moda que está rolando hoje em dia. Sites de relacionamentos são coisas que o diabo está usando para destruir as pessoas. Eles fazem propaganda disso em todo lugar, até mesmo em postagens. Você vê pessoas dizendo, você precisa namorar. Se você precisa ter um namorado ou uma namorada, visite esse site. E eu estou dizendo isso a vocês. Suas vidas serão destruídas. Muito obrigado.